Olá pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Estão jóia? Mas os vascaínos hoje estão tudo contentes, né? O Vasco bateu no Botafogo. Agora, o que é o jogo, né? O Vasco empata com Madureira, que é time ruim, empata com Chapecoense e ganha o Botafogo. O Botafogo, se juntar os dois times, Madureira e Chapecoense, não dá metade do Botafogo. O Vasco ganha um e empata com outros dois. Que o Vasco podia ser, o Vasco, se não desse o mole que deu, ele podia ter sido campeão da Taça Guanabara. Mas aí que deu mole, né? Aí quem foi o campeão foi o Fluminense. O Fluminense ontem, mesmo que o Fluminense não vencesse ontem, ele seria campeão, porque para o Fluminense não ser campeão, ele tinha que perder e o Botafogo venceu o Vasco. Aí o Fluminense não seria campeão. Mas com a vitória do Fluminense, a derrota do Botafogo, o Fluminense foi dado como campeão. Dado não, ele ganhou o título como campeão da Taça Guanabara. Agora vão correr atrás da taça do Carioca, né? Então vamos torcer para que o Vasco ganhe, que faz tempo que o Vasco não ganha um título carioca. Então, amigos, o jogo ontem foi um jogo bom, apesar da chuva atrapalhou o jogo, choveu muito no Rio, a drenagem do campo não deu vencimento para a chuva. Assim que a chuva cessou, aí passaram aquele rodo, que eles têm aquele rodo gigante, né? Atiraram um bocado da água, o campo não ficou 100% bom, mas deu para jogar. O jogo foi um jogo bom, não teve violência, apesar de um jogador do Botafogo ser expulso, mas não foi por violência, foi por duas faltas de cartão amarelo. Aí ele levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Tudo bem. O jogo começou bem, não é porque o Vasco venceu, não, mas aquele Brenner, para mim ontem, não é porque ele fez o gol que o Vasco venceu, não, mas ontem, para mim, foi o melhor jogo dele pelo Vasco. Os outros dois eu não gostei, mas o de ontem eu gostei dele. Jogou bem. Até o Felipe Coutinho ontem, que vinha meio apagado, ontem jogou mais ou menos. Não foi bom não, mas jogou mais ou menos. Também ele é jogador de campo seco, ontem o campo estava pesado, então aí o Vasco, o Botafogo jogou bem também, não vou dizer assim, o Vasco venceu de dois, que o Botafogo entregou o jogo, não. O jogo foi um jogão. Se fosse o campo seco, seria melhor ainda. Mas o campo estava bem pesado para os dois times, não foi para um só. Então nós vencemos. Então domingo vai jogar os oito, foram classificados 8 clubes. Então esses 8 clubes você vai jogar Flamengo e Fluminense. Eu só lembro de botar Flamengo e Fluminense e Vasco e Volta Redonda. O jogo vai ser, todos os jogos vai ser domingo. Aí vamos ver, né? Então vai, domingo 4 será eliminado, aí vai as quartas, né? Depois até surgir o campeão. Então os 8 times jogam, vão ser 4 jogos domingo. Desses 4 jogos, 4 times sairão e 4 times vão se classificar. Vamos torcer para que o Vasco seja um deles, né? Então, amigos, o jogo foi muito bom. O Botafogo jogou bem, o Vasco jogou bem. O Vasco, o pênalti foi pênalti, né? Porque se o pênalti não fosse pênalti, eu dizia que não tinha sido pênalti mesmo, porque aqui eu não minto, não. Eu falo que é verdade. Então o pênalti foi pênalti mesmo. E o Felipe Coutinho bateu muito bem o pênalti, muito bem. E também o Brenner fez o primeiro gol dele pelo Vasco. Então, o jogo foi bom, foi muito bom o jogo. Eu gostei, não é porque o Vasco venceu, não. Eu gostei do jogo mesmo. Mesmo se fosse empate, achei que foi um jogo bom. E vamos torcer para que domingo o Vasco passe pela Volta Redonda, o Vasco colocar força máxima em campo e vamos ver se a gente decide. Qualquer um que vier, o time que quer ser campeão não pode escolher adversário. Então, se o Vasco decidir com o Flamengo, Fluminense, Bangu, qualquer um lá, tudo bem. O Vasco não vai decidir com Volta Redonda. Porque se o Vasco vencer Volta Redonda sai. Então, se o caso o Vasco vier a vencer, ele poderá, né, enfrentar Fluminense, Flamengo, o Bangu, outro time qualquer. Madureira de novo, outro time qualquer. Então, vamos ver. Torcer para que o Vasco pegue Volta Redonda e ganhe. 1-0 será goleada. e, e chegar ao título.
o mais importante não é quem o Vasco vai enfrentar. O mais importante é ganhar o título. Isso que é o necessário. Estamos correndo atrás disso. Tá bom, amigos? Então, ó, para não ficar muito pesado o vídeo, eu vou cortar. Foi vitória do Vasco, uma vitória tranquila. Então, foi, ó, beleza. Abração a todos. Até o próximo vídeo.